Na live do mês passado, que aconteceu no finalzinho de março, foi sorteada a série The Ranch, para que eu pudesse assistir o comecinho ali e conhecer um pouquinho dessa série, que é uma série de comédia original da Netflix, terminou no ano passado, em 2020, com 8 partes no seu total e é protagonizada pelo Ashton Kutcher. Eu assisti os 3 primeiros episódios, como eu tinha prometido para vocês, e vim aqui contar um pouquinho do que ela se trata, para você que ainda não conhece, e falar um pouquinho também o que eu achei e quais foram as minhas primeiras impressões, para você saber se vale a pena ou não. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e para você que ainda não conhece The Ranch, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela conta a história do Colt Bennett, que é interpretado pelo Ashton Kutcher, que ele cresceu na fazenda, no rancho dos pais dele. Quando ele estava ali na fase da adolescência, já indo um pouco mais para a fase adulta, ele participava de um campeonato estadual de futebol americano, que ele participava ali do time da escola dele, e ele fez com que esse time da escola ganhasse pela primeira vez e única, na verdade, na história, o campeonato estadual. Isso fez com que a fama dele crescesse muito e ele fosse para fora da cidade para poder buscar esse sonho de ser um jogador profissional de futebol americano. Anos se passaram, agora ele está com 34 anos de idade e ele continua buscando esse sonho, mesmo que ele já esteja com a idade um pouco mais avançada. Ele não conseguiu alavancar na carreira, não conseguiu entrar na NFL ou em campeonatos muito importantes ou fazer parte de grandes times, pelo menos não por muito tempo. E aí nessa época, agora dos seus 34 anos, ele voltou para a cidade dele porque um time ali pequenininho, um time regional, acabou chamando ele para fazer um teste no time. E nesse meio tempo, ele decidiu ficar um pouquinho na casa do pai dele, ali na fazenda, no rancho, e ajudando as coisas ali enquanto ele faz esse teste para conseguir esse novo emprego, né, participar desse novo time e conseguir o dinheiro dele para conseguir o seu próprio lugar. Só que nesse meio tempo ele acaba descobrindo que o pai dele está numa situação financeira muito difícil, porque já tem mais de um ano que não chove ali na reunião, e aí a grama não cresce, o pasto não cresce. Hã? Na reunião? Falei reunião? Não falei região? Não, falou reunião. Droga. Porque já tem mais de um ano que não chove ali na região, na cidade deles. Sem a chuva não cresce a grama, não cresce o pasto e aí não consegue alimentar os animais que sustentam ali o rancho do pai dele. Isso tá fazendo com que ele fique uma dificuldade financeira muito grande, tanto que ele teve que demitir o ajudante dele, que ajudava a cuidar do rancho ali e tal, fazendo com que só o pai dele e o irmão, que é conhecido como Galo, só os dois estão cuidando do rancho agora, que não é o suficiente porque tem muita coisa pra fazer por lá. Quando ele descobre tudo isso, é claro que ele, né, fica sentido ali pelas coisas que estão acontecendo e decide ficar de vez no rancho do pai dele, enquanto ele continua buscando esse sonho, mas vai ficar por ali para poder ajudar também, já que ele não pode ajudar financeiramente, porque ele não conseguiu tanto sucesso, ele vai tentar ajudar a fazer as coisas ali do dia a dia. Só que tem alguns problemas, como por exemplo, ele é um cara que ele viveu muito tempo na cidade, então ele já não tá mais tão acostumado assim com a vida ali da fazenda, ele usa um estilo de roupa diferente, tem todo um pensamento diferente, de querer mexer com a internet, coisa que o pai dele odeia, o pai dele faz tudo, aquele tiozão antigo que não quer pôr nada na internet, porque tem medo de roubarem os dados, e coisas desse tipo. Mas o maior problema, na verdade, é que ele não se dá muito bem com o pai dele, porque o próprio Colt, ele é muito teimoso, ele é muito explosivo, ele é muito cabeça dura, e o pai dele é igualzinho ele. Na verdade, ele é igualzinho o pai dele. Então os dois juntos não se bicam, sabe? Porque os dois são muito teimosos, muito explosivos. O que é uma relação diferente de que ele tem com o irmão dele, que é um ano mais velho, só que ele é mais de boa, né? Mais na dele, que é o Galo. Eu não sei se esse é o nome dele, acho que é só um apelido, na verdade. Mas ele é mais de boa, mais na dele, o que faz com que ele se dê um pouco melhor com o irmão dele. Além disso, o Galo também, além dessa calmaria toda, ele é muito sarcástico, ele faz muita piada, ele zoa muito o Colt também, o que acaba trazendo a partir daí muitas das cenas engraçadas que teve nesses primeiros episódios. E por último, pra fechar um pouquinho aqui dessa história, tem a mãe dele também, que é divorciada do pai, e ela é dona de um bar ali da região, ali da cidade. Só que a gente acaba descobrindo, e o Colt acaba descobrindo também, que a mãe dele e o pai dele ainda se pegam de vez em quando, mesmo estando divorciados. E basicamente essa é a história da série, claro que muitas coisas são contadas de forma engraçada, afinal é uma série de comédia, e agora eu vou contar um pouquinho o que eu achei, quais foram as minhas primeiras impressões que eu tive assistindo os 3 primeiros episódios. Mas antes de eu falar, se você chegou até aqui nesse vídeo já, desce aqui, clica no like, se inscreve também, que é muito importante você se inscrever nesse canal, que estamos rumo aos 200 mil inscritos, eu dependo da sua ajuda para poder se inscrever aqui. Se você já é um inscrito, compartilha esse vídeo com alguma outra pessoa, principalmente se você for fã de The Ranch, manda esse vídeo para outras pessoas também poderem conhecer e quem sabe você convence elas a assistir essa série também. E eu tô usando uma camiseta bordada aqui de The Mentalist também, feita pela Bia lá no @mariafontirada pelo Instagram, o link tá aqui na descrição, vai lá, desce e conhecer o trabalho dela também. Essa é de The Mentalist, mas eu tenho de Supernatural, tenho de Friends, tenho de How I Met Your Mother, tenho de várias outras séries, porque eu sou fã de séries, óbvio, mas você pode pedir a sua com filme, com frase, com outras imagens, coisas da internet, enfim. Use a sua criatividade, se você não tiver muita, use a criatividade da Bia, que ela tem bastante. Chama ela na DM, troca uma ideia e faz seu pedido que é entregue pra todo o Brasil. Beleza, então, agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei da série, mas só antes eu queria dar um pequeno recado, que como eu disse lá no começo do vídeo, essa foi uma série sorteada durante uma
live que aconteceu no mês passado. E eu faço essas lives todo final de mês, sempre a última segunda, quarta ou sexta, que são os vídeos que saem aqui no canal, às 8 horas da noite. Então nessa sexta-feira, no dia 30, às 8 horas da noite aqui no canal, vai ter outra live onde eu vou sortear outra série. Se você quiser indicar a sua, eu pego as indicações pelo Instagram. A live é aqui no YouTube, mas eu pego indicação pelo Instagram. Então é muito importante você me seguir lá, o link tá aqui na descrição. No dia 30, por volta de meio-dia, 1 hora, eu vou postar uma imagem lá para vocês comentarem algumas séries que vocês querem que eu assista. E aí durante a live aqui no YouTube, às 8 horas da noite, eu faço o sorteio de uma série para poder assistir os 3 primeiros episódios e vir aqui contar um pouquinho do que eu achei, quais foram as minhas primeiras impressões, para eu conhecer uma nova série e vocês também. Então já coloca o seu celular para despertar aí, já anota em algum lugar, sexta-feira às 8 horas, live aqui no canal. Não percam porque é muito legal. Bom, vamos lá então começar um pouquinho falando o que eu achei dessa série. A primeira coisa que eu gostei é que ela é uma série de comédia, mas ela foge um pouquinho dos padrões. Por quê? A maioria das séries hoje em dia de comédia, a gente vê o quê? Um grupo de amigos ou um grupo de uma família criando situações engraçadas no seu cotidiano. Eu gosto desse tipo de série, eu não estou saturado, mas é legal de vez em quando a gente ver uma temática diferente. Então aqui, por mais que seja uma família, mas era um rancho, cara, era uma fazenda. E isso acaba gerando cenas engraçadas, como por exemplo, o Ashton Kutcher enfiando o braço dele dentro de... Era uma vaca, amor, aquilo? Dentro de uma vaca pra puxar o bezerro de lá de dentro, porque ela tava grávida, e é assim que eles fazem o parto de um bezerro, né? E isso, mano, ele faz com a maior naturalidade do mundo, e a gente fica olhando e fala, nossa, a gente que é da cidade, né, fica olhando meio diferente, assim, enfiou o braço até o ombro, assim, de boaça, trocando uma ideia, conversando, tirou, puxou o bezerro, foi lá, lavou o braço, não saiu o cheiro, mas ele fez essa cena. Então, acaba gerando coisas desse tipo que a gente não tá acostumado a ver em outras séries, porque é uma temática diferente. Porém, é uma série de comédia. Então, o que me pegou um pouquinho? Eu fui esperando assistir essa série pra dar risada. E eu dei risada, eu dei algumas risadas. Só que eu senti uma carga de drama muito pesada. E pra uma série de comédia, não era algo que eu tava esperando. A abertura é bem dramática. A abertura, tipo, a introdução ali, a música, as cenas que vão passando. E toda a história em volta disso, do coach não ter conseguido alcançar o sonho dele, voltar pra casa, brigar com o pai dele o tempo todo, que é umas brigas bem pesadas que eles têm um com o outro, e fica aquele, sabe, aquele climão chato, aquele silêncio de um olhando pro outro, e as pessoas que estão em volta tipo, ficam meio que se olhando e falam, caramba, e agora? O que eu falo? Só é legal quando o Galo tá por perto, o irmão dele, que acaba fazendo uma piada em cima daquilo e dá uma cortada na tensão. Mas quando isso não acontece, fica muito tensa a situação ali. E isso aconteceu nos 3 primeiros episódios. Então uma série de comédia já começar tão dramática assim, me pegou um pouquinho, porque não era algo que eu tava esperando. É algo ruim? Não, só é algo diferente das minhas expectativas, então talvez o problema tenha sido meu. Eu fui esperando assistir uma série leve pra dar risada mesmo, mas fui pego de surpresa nisso daí. Mesmo assim, o Ashton Kutcher é um ator que eu gosto muito. Eu acho muito legal os trabalhos que ele faz, eu gosto muito do estilo de humor dele em tudo que ele faz também. Eu não digo que eu sou fã dele, mas eu gosto tanto dos trabalhos que ele faz que, por exemplo, eu gostei de Steve Jobs, que ele fez o papel do Steve Jobs e que muita gente odeia esse filme, fala que não tem nada a ver isso e aquilo, mas é um filme que eu gosto, muito por causa da atuação dele. E gosto dele quando ele chegou lá em The Half Men também. Enfim, gosto de vários trabalhos dele e gostei dele aqui em The Ranch também. Então isso fez com que eu me apegasse com um pouco mais de facilidade em The Ranch. E o resto do elenco também não deixa a desejar, é muito bom, encaixou muito bem cada um no seu personagem. O único que eu já conhecia de vista é o Danny Masterson, acho que eu pronunciei certo o sobrenome dele, que já trabalhou com Ashton Kutcher, inclusive, lá na Dead Seventh Show, que é uma outra série de comédia de alguns anos atrás. E isso provavelmente facilitou para que eles tivessem uma química muito legal, mostrando, porque quando é irmão, não é uma regra, é claro, mas tirando pela minha vivência, pelo menos, a química entre irmãos que cresceram juntos costuma ser muito legal, quando não tem muita treta. E, enfim, existem vários casos. Mas talvez por essa amizade, por eles já terem trabalhado juntos, já se conhecerem há muitos anos, então mostrou uma química entre os dois que ficou muito bacana, ficou muito natural. Não que a química dele com os outros personagens sejam forçadas, não é. Mas a química com o irmão ficou muito legal e rende muitas piadas ali também. Eu acho que eles têm muita liberdade um ator com o outro, o que facilita na hora de fazer uma comédia, de fazer a piada. E o timing cômico também do Galo dentro da série, cara, é muito bom. Ele sabe o momento de jogar uma piada, ele sabe o momento de falar uma coisa que a gente não tava esperando, tá ligado? Tem uma hora que o coach e o pai dele estão brigando e ele, não, peraí. Eu tenho que ir no banheiro, eu vou fazer uma pipoca e vou voltar, por favor, não briguem até eu voltar, não deem um soco no outro enquanto eu não voltar. E não era isso que eu tava esperando, eu achei que ele ia lá e apartar a briga, porque a briga tava ficando feia. Mas ele foi e soltou um comentário que quebrou muito minha expectativa, o que foi muito legal. Não é uma série previsível, pelo menos não pra mim. Eu só não consegui identificar muito bem se essa é uma sitcom de multicâmera, porque tem risadas de fundo, de plateia, ou se ela é uma sitcom de câmera única, porque tem muitos cenários diferentes.
diferente, muitos ângulos diferentes, e tem vai e volta o tempo todo. E pra quem não faz a menor ideia do que eu tô falando, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo explicando o que é uma sitcom, qual que é a diferença de câmera única pra multicâmera. Eu vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição também, se você tiver essa curiosidade. Mas eu fiquei em dúvida, qual que é o estilo dessa série? E ainda não consegui me decidir. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. E pra fechar um pouquinho, uma outra coisa que eu tenho pra falar de The Ranch também é que tem muita piada que eles fazem, mas muita, que não faz sentido pra mim, pelo menos, porque parece que eles fazem referências nacionais, referências locais lá dos Estados Unidos, a artistas, a lugares de lá que eu não conheço. Pode ser um problema meu, por não conhecer a cultura deles, mas pode ser porque são coisas muito específicas. Então teve vários momentos dos episódios, que duram em torno de meia hora cada um, teve vários momentos que passou 5 minutos, eles contando várias piadas, mudando de cena e conta a piada, e eu olhando com cara de paisagem pra tela, porque eu não tava entendendo nada. Eles falavam o nome de um artista, de uma personalidade, que eu não fazia a menor ideia de quem que era. E logo eu não entendia o contexto do que eles estavam querendo falar. E acontece muito mais do que eu gostaria, muito mais do que deveria, na verdade. É algo, por exemplo, que pode ser corrigido na dublagem, dependendo da dublagem se ela for boa. Mas tem muita dublagem que faz essa adaptação, que traz para personalidades, artistas e lugares aqui do Brasil, pra gente poder entender o sentido da piada, tudo que tá por trás ali. É claro que tem dublagens que exageram demais e adaptam demais, e isso me incomoda um pouco, mas tem outras dublagens também que não fazem a menor questão de fazer essa adaptação, o que acaba deixando ruim do mesmo jeito. Mas pra mim isso me pegou muito, sabe? Porque a série, quando é uma série de comédia, isso é a minha opinião, tá? Quando é uma série de comédia, ela não pode se basear todo o seu humor em coisas culturais, em coisas locais, sabe? Porque quem tá assistindo de fora não vai fazer a menor ideia do que tá acontecendo. Se você faz uma série no intuito de ela ser internacional, você tem que fazer piadas e um humor, construir um humor em cima da história da série, pra quem só assista a série, entenda tudo que está sendo falado ali. Pode fazer uma referência aqui e outra ali? Pode, toda a série faz. Só que você fazer isso o tempo todo, não pode ser a maioria das piadas em cima de referências. E isso me pegou bastante, porque teve vários momentos, eu senti que eu poderia ter dado muito mais risada do que eu realmente dei, porque teve muitas piadas que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, a plateia rachando o bico de rir de fundo, e eu... Mano, que? Não entendi. E nem voltava a cena, nem fazia questão, porque não era que eu não entendi o contexto. Putz, será que se eu pensar um pouquinho nessa piada eu vou entender? Não era isso. É porque eles falaram o nome de uma pessoa ou de um lugar que eu não conheço. E isso me incomodou bastante. É tipo, por exemplo, quando eu falo de outras séries, que uma série adaptada de um filme ou de um livro, ela tem que se sustentar sozinha. Não pode ser aquele tipo de série que você tem que ver o filme, você tem que ler o livro para poder entender. A série, quando ela se baseia em alguma outra obra, ela tem que funcionar sozinha e te fazer despertar a curiosidade de ir conhecer a obra original, para você ter mais detalhes e enriquecer a sua experiência. Aqui eu acho que tinha que ser a mesma coisa. Como acontece em Friends, How I Met Your Mother, a gente dá muita risada com a série, e quando eles fazem uma referência aqui, outra ali, eu não sei vocês pelo menos, mas eu fico com vontade de ir atrás do artista que eles acabaram de falar para entender aquela piada, porque é algo que acontece de vez em quando, não é o tempo todo. Mas apesar de tudo isso que eu falei agora, eu gostei bastante de The Ranch, mais do que eu esperava que fosse gostar, inclusive. Eu realmente dei risada, eu realmente dei gargalhada em alguns momentos, porque é muito legal. A história é muito legal, a história é muito interessante, e eu quero continuar assistindo. Eu só fui com uma expectativa errada e talvez isso me atrapalhou um pouquinho. Mas agora que eu sei que ela tá muito mais pra uma dramédia, que é drama com comédia, do que só comédia. Não é uma série tão leve de se assistir, mas ainda assim é bem engraçado. Então agora que eu sei disso, talvez eu consiga aproveitar até um pouco mais. E por isso que com certeza eu vou continuar sim assistindo The Ranch, mas talvez isso demore um pouquinho ainda. Porque no ramo das comédias, já prometi há muito tempo que eu ia assistir The Office, nem comecei. Eu prometi que ia assistir Superstore também, que foi uma série sorteada há pouco tempo atrás. Vou deixar o link até aqui, ó, pra você clicar se você quiser ver o que eu achei de Superstore, conhecer essa outra série. Vou deixar aqui porque esse vídeo já tá acabando mesmo. Me fala aqui nos comentários se você ficou com vontade de conhecer, e se você já assistiu, me conta o que você acha dessa série sem dar spoiler, por favor. E não esquece que essa sexta-feira, às 8 horas da noite, tem live aqui no canal pra você indicar sua série também. E muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Aqui em cima tem uma playlist com outras séries que você pode conhecer também. Até a próxima, valeu!